Glória a Deus. Queridos, hoje não estava previsto para eu estar aqui. Deus chamou, foi preciso, necessário, e eu trabalhei essa madrugada, então queria pedir a compreensão de vocês, a intercessão, para que Deus fale através da minha vida, que vocês sejam tocados, impactados, e aqueles que vão assistir essa pregação. E eu acredito que, pelo que a Dalila falou aqui, existem muitos que precisam ouvir essa palavra. E, como ela falou, não sei o que eu faço, então encaminhe essa palavra para as pessoas. Que o título dela é No Momento da Depressão. Pode abrir em 1 Reis 16, versículo 29. 1 Reis 16, versículo 29. A palavra do Senhor fala que, não nesse versículo, mas a palavra do Senhor fala que o povo perece por falta de conhecimento. E é bom que a gente saiba a história de Israel, é bom que a gente saiba o que aconteceu através da vida de Elias nessa nação e como que ele foi abalado com os acontecimentos. Então diz assim, 1 Reis 16, versículo 29. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Senhor Jesus, peço que a Tua palavra venha nos orientando, venha nos direcionando, que o Seu Espírito Santo venha colocando em nós espírito de arrependimento, espírito de discernimento de espíritos, para que possamos atuar, Senhor, na vida dos nossos irmãos, com compaixão, com amor, e discernir, Senhor, as vozes que têm tentado falar aos nossos ouvidos, Pai, que apenas a Sua voz fale aos nossos ouvidos, que apenas a Sua voz seja o guia dos nossos pés, Pai. Em nome de Jesus, usa a Tua palavra, o Teu Evangelho vivo, para nos direcionar, para nos abrir os olhos, para nos trazer conhecimento, para que não morramos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos, prepara os nossos corações como terra fértil, preparada para receber a Sua semente e frutificar 30, 60 e 100 por um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem foi apenas a introdução daquilo que viria a acontecer sobre a nação de Israel naquele ano, 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. O que aconteceu ali foi que em 1 Reis 16 fala de vários reis que sucederam Davi e Salomão, até chegar em Acabe. E quando chega em Acabe, ele fala que Acabe foi um rei que fez o que o Senhor reprovava. Resumidamente, todo o reinado, os 22 anos do rei Acabe, foi resumido como ele fez o que o Senhor reprovava. Pensa alguém que vive 22 anos, eu hoje tenho 28, isso é muito mais do que, muito próximo do que a minha vida toda, e fica pensando como que alguém faz tanta coisa em 22 anos e se resume ao que o Senhor reprovava. Ele teve muitas oportunidades para fazer o que era bom perante o Senhor. Ele teve muitas
oportunidades para se arrepender daquilo que ele tinha feito. Mas o reinado dele foi resumido dessa forma: ele fez o que o Senhor reprovava. E por isso que sobre a nação de Israel veio um juízo naquela época, que a gente vai ver mais para frente a partir do capítulo 17, em que Elias, que era o profeta da nação, temente ao Senhor, um grande profeta, chegou diante do rei e falou: chega. Ele disse: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, daí em diante, Elias declara um juízo sobre Israel, que haverá seca durante anos. E falando de seca, a gente lembra o quê? Da seca do Egito, os 7 anos de fartura e os 7 anos de seca, onde todas as cidades ao redor tiveram que recorrer ao Egito, mediante o governo de José, para que pudessem sobreviver. E toda a descendência de Israel sobreviveu através de José por causa disso. Então, no final aqui dessa seca, onde Elias determina que não vai chover e não terá orvalho, que foram no total 3 anos, a gente consegue ter uma ideia do que eles passaram. Foi quase metade do tempo da seca do Egito. Então, foi muito tempo. Aqui, quando estávamos no inverno, que ficamos acho que 40 dias sem chuva, o ar já fica muito seco, já torna em estado de alerta para que a gente se hidrate mais, para que a gente beba mais água, mantenha as vias aéreas limpas, com soro se necessário. Então, 3 anos de seca é muito tempo. É tempo suficiente para morrer todas as plantações, secarem os rios. E a orientação de Deus, do Senhor para Elias, no versículo 2 do capítulo 17, foi exatamente isso. Que ele se colocasse do lado de um rio. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para te alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Mas até essa provisão que o Senhor tinha para ele era por um tempo determinado. Diante do juízo que Deus estava trazendo sobre Israel, Elias estava sujeito ao mesmo juízo. Ele não passou impune. Ele teve o privilégio de ser sustentado pelos corvos, que o Senhor proveu, mas ele teve que passar pelo mesmo juízo, porque logo a seguinte, a partir do versículo 7 do capítulo 17, a gente vê que o riacho secou. Mesmo aquela água que ele estava ali bebendo, ela foi secando, porque não havia chuva. E por mais que Deus tenha um juízo sobre a nação, ele ainda olha para os pequeninos. Deus tem um propósito grande para as nações, tanto para Israel naquela época, quanto para nós hoje. Mas mesmo assim, no meio desse processo, ele ainda vai alimentar os famintos e ressuscitar os mortos. Amém? No capítulo 17, a partir do versículo 7, Elias se vê obrigado a sair da beira do riacho Querite e ir para Sarepta, porque ali não havia mais água, então ele tinha que ir para a cidade. E Deus orientou Elias que, ao ele chegar em Sarepta, ele encontraria uma viúva, e que era para ele se hospedar na casa dessa viúva, e ali Deus o manteria. Chegando em Sarepta, ele encontra uma viúva logo às portas da cidade, e fala para ela: me dê água, que eu tenho sede. Quando ela se vira para ir buscar água, ele fala: me traz um pão também. Ela falou: Senhor, eu estava indo agora para casa preparar um pão, porque eu tenho uma única medida de farinha e uma única medida de azeite, e eu ia preparar esse alimento,
ia dar para o meu filho, e nós depois morreríamos, esperaríamos a morte. Então é nesse momento onde essa viúva estava sofrendo da mesma seca que Israel, Deus leva o profeta para a casa dela e intervém na vida dela. Ali Elias pegou e falou: vai, mas faz o que eu te mandei, prepara um bolo e me traz, e depois disso você prepara um alimento para você e para o seu filho. Mas ela não tinha falado: a única medida que eu tenho é para preparar uma alimentação para mim e para o meu filho, e depois morreremos. E aí Elias fala: vai, faz o que eu falei, prepara algo para mim, e depois prepare algo para você e para o seu filho. Ali Deus já estava provendo. Ali, através do profeta, Deus já estava declarando que haveria mais porção, que haveria mais medidas. E Elias se hospeda na casa dela, e se cumpre o que ele falou. Ela faz o bolo para ele, prepara o alimento para o filho dela. E durante toda a estadia de Elias naquela casa, a medida de farinha não acabou e o azeite não secou, diz a palavra do Senhor. Deus tem um propósito com a nossa nação, mas Ele não vai parar de alimentar os pequeninos e ressuscitar os mortos. Depois de um tempo, aquele menino fica doente, piora e morre. E essa mulher fala para Elias: o que eu fiz contra você, para que você me lembrasse do meu pecado e deixasse o meu filho perecer? Por que esse juízo agora? Mas Elias também, sem entender, pega o menino, leva para o quarto e ora ao Senhor. A palavra diz que ele se deita sobre o menino 3 vezes. Isso mostra perseverança na oração. Queridos, pensa o profeta Elias, do qual falou que não ia chover e não choveu, orando a primeira vez ao Senhor: Senhor, estou te obedecendo, e o Senhor traz desgraça a essa viúva. Peço que ressuscite esse menino, traga ele de volta à vida. E nada acontece. Então ele se deita de novo sobre o menino. E aqui no versículo 20 do capítulo 17 diz: então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e trouxe vida ao menino. Queridos, é o terceiro milagre num só cenário. Ele fala que não vai chover e não chove. Ele é alimentado por corvo que o Senhor ordenou. Ele provê alimento na vida dessa família. É o 4º milagre. Ressuscita o menino. E então ele fica lá até que Deus dá o sinal para ele. Depois de algum longo tempo, diz o capítulo 18, versículo 1. Depois de um longo tempo, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Entenda, Deus já vinha falando através de Elias. Ele já vinha movendo Elias no poder do Espírito. E agora chegou a hora de trazer a chuva de novo a Israel. Ele se apresenta, a palavra fala que ele foi se apresentar a um comandante de Acabe, o qual era temente ao Senhor, o qual já tinha escondido cerca de 100 servos do Senhor que não se curvaram perante ao poste de Baal, para que eles não morressem. E esse general, ele mantinha essas 100 pessoas em 2 cavernas, 50 pessoas em cada uma, alimentava e levava água a essas pessoas. E Elias vai justamente para esse general e fala: chama Acabe,
fala que eu estou aqui para falar com ele. Só que, queridos, entenda, pense um general que está à frente de um exército, de uma nação que sofre com uma seca de 3 anos. Uma seca dita por um profeta, o qual teme a um Deus que o próprio rei não teme mais. O próprio rei não considera, não adora esse Deus e faz tudo que esse Deus reprova. Acabe era esse homem. Ele fazia o que Deus reprovava. Então não dá para pensar que Acabe, ele tinha amizade, que ele tinha um bom sentimento por Elias. O que Acabe provavelmente queria era destruir Elias, com todas as forças que ele tivesse. E esse general fala que Acabe mandou homens por todas as cidades ao redor de Israel procurar por Elias, para que trouxesse juízo sobre Elias por conta da profecia da seca dos 3 anos. E ao Elias se apresentar a esse general e falar, chame Acabe, o sentimento desse general foi, você está louco? Estamos procurando você por todas as partes e você quer que eu te largue aqui e vá falar com Acabe e falar, olha, eu vi Elias. Acabe vai querer a minha cabeça, porque o que eu deveria fazer é levar você preso ou morto diante dele. Mas Elias dá a palavra dele. Eu te juro, pelo meu Senhor, que eu não irei a lugar nenhum. Pode chamar Acabe. E aí então o general chama Acabe e Elias fala, reúna todo o povo, reúna todos os profetas de Baal e todos os profetas também de Aserá, para que eu fale ao povo. Acabe vai, chama todo o povo, sobe ao Monte Carmelo, chama os 400 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá. Sempre que a gente ouve falar dessa passagem, só fala dos 400 profetas de Baal, mas eram 400 de Baal e 400 de Aserá. Eram cerca de 800 profetas pagãos, desviados da palavra do Senhor. E ali, Elias se apresenta sozinho. Mas Elias sabia, o general já tinha falado, eu mesmo escondi 100 pessoas que não se curvaram a Baal. Então, sabia-se que pelo menos 100 pessoas que não se curvaram a Baal, que eram fiéis ao Senhor, estavam vivas. Mas no Monte Carmelo sobe apenas Elias. E guarde isso no seu coração, sobe apenas Elias. E como sabemos que conta a história, Elias propõe um trato. Fala, vocês vão sacrificar um novilho ao Deus de vocês, a Baal. Vocês preparam aqui o seu altar, preparam a sua lenha e não toquem fogo no altar. Porque sacrificar um animal era matá-lo, separar as peças, colocar no altar e queimar, para que suba o incenso, certo? Mas Elias propunha que não queimem o altar, orem ao Deus de vocês, e se ele responder com fogo, queimando o altar, esse é o verdadeiro Deus, e sendo Baal o verdadeiro Deus, sigam-no. Mas se for o Senhor o verdadeiro Deus, sigam-no. E após vocês fazerem isso, eu também farei um altar a Deus, ao Senhor, e não colocarei fogo. E eles acharam bom. Falaram, muito bom, justo, vamos fazer isso. E os 400 profetas de Baal fizeram o altar, e como a gente sabe, eles foram da manhã, a proposta era da manhã até o meio-dia. E eles foram da manhã até o meio-dia, e do meio-dia até próximo ao final do dia, próximo ao que a palavra fala que é a hora do sacrifício.
E essa hora do sacrifício até me faz lembrar a oferta de Caim e Abel, que em determinada hora do dia, os dois apresentavam a oferta. Caim e Abel apresentaram a oferta diante do Senhor, onde a de Abel foi aceita e a de Caim não. Então, isso já era um ritual, né? Já era um costume da época de apresentar os sacrifícios no final do dia. E aí então, os profetas de Baal oram, se mutilam, se rasgam. A palavra fala conforme era o costume deles. Eles se mutilavam conforme o costume deles, para adorar a Baal. E adoravam e cantavam hinos, mas nada, ninguém respondeu, diz a palavra. E aí, a palavra é bem específica. Quando Elias vai preparar o altar, ele esquarteja o novilho, prepara a lenha, coloca o novilho em cima e arruma 12 pedras, uma pedra para cada tribo. Arruma 12 pedras e faz uma vala que caberia o suficiente a 2 medidas de sementes. Então, eu não sei exatamente quanto eram 2 medidas de semente, mas eram bastante. Porque logo em seguida ele fala, a palavra fala que ele pediu 4 jarras de água para que eles jogassem em cima do altar. E depois que eles jogaram 4 jarras de água, ele pediu mais 4. E depois que eles jogaram essas 8, ainda Elias pediu mais 4 jarras. Então no total eram 12 pedras e 12 jarras de água. Mistério. E essa água ficou nessa vala que ele construiu em volta do altar. E aí, queridos, como a gente sabe, Elias orou ao Senhor para que o Senhor respondesse com fogo, para que o povo visse que Ele é o verdadeiro Deus, que Ele é poderoso e que aquilo que ele estava fazendo tinha sido direcionado por Deus. É assim que Elias ora. No versículo 31, façam novamente. No 36, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Queridos, essa é uma oração muito importante, porque Elias coloca o nome do Senhor à prova. Ele ali diante dos 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, ele ora ao Senhor pedindo resposta do Senhor, mas ele coloca o nome do Senhor ali naquele altar. Ele fala para que saibam, para que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que saibam que eu sou Teu servo e que fiz tudo que o Senhor me disseste fazer. Isso é, nada do que ele fez foi por conta da cabeça dele, nada que ele fez foi sem a orientação do Senhor. E isso, ele fazendo essa oração diante do povo, ele está dizendo que, olha, não tenham raiva de mim, eu só fiz aquilo que o Senhor mandou eu fazer, e que era necessário para que os seus corações se voltassem ao Senhor, e que Deus fosse levantado como o único Deus em Israel, novamente. Então, o fogo do Senhor
caiu e queimou completamente o holocausto. A lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Glória a Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Ali ele traz juízo sobre os profetas de Baal, mas a obra do Senhor ali já tinha atingido o seu propósito. Toda a seca, tudo que eles passaram durante esses 3 anos, era para que se amolecesse o coração, para que Deus pudesse manifestar o poder dele. E quando ele manifestasse o poder dele, todos reconhecessem: o Senhor é Deus. Ali ele tinha atingido o propósito. Então a chuva já poderia vir. E esse aqui é mais ou menos o 5º milagre que Elias fez. E depois a palavra conta que quando as nuvens carregadas já iam chegando e se aproximando de Israel, ele mandou um mensageiro dizendo que Acabe saísse de uma das casas para ir para o palácio, alguma coisa assim. E ele foi correndo à frente do carro de Acabe. A palavra diz que ele foi tomado pelo poder do Espírito, prendeu a capa no cinto e corria à frente do carro de Acabe. Durante uma viagem inteira, de Samaria, se eu não me engano, até Jezreel. Essa é mais uma manifestação do poder. Você está entendendo que Elias, ele vivia o sobrenatural do Senhor? Por onde ele andava, ele atuava sobrenaturalmente. Aquilo era o normal dele, atuar sobrenaturalmente, profetizar aquilo que ninguém via. Quando ele foi orar, depois desse desafio aos profetas de Baal, quando ele foi orar ao Senhor no Monte Carmelo, ele falou para o servo dele: vá e vê se tem alguma coisa vindo. E o servo voltou falando: ainda não tem nada, nenhuma nuvem. Ele falou: vai de novo. Ele mandou o servo ir 7 vezes. Ele sabia que viria. Ele tinha plena convicção. Ele sabia que o Senhor estava atuando em tudo que ele fazia. E quando ele chegou em Jezreel, que Acabe contou para Jezabel, sua esposa, tudo que Elias tinha feito, Jezabel manda um mensageiro para Elias, prometendo que até amanhã do dia seguinte, ela faria com ele tudo o que ele fez com os profetas de Baal. E depois desse homem, que viveu tanta manifestação do poder de Deus, tantas vitórias, ele se enche de medo e foge. E agora que a palavra começa. A fuga de Elias para Horebe. Ora, capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando 1 dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu.
e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, ao monte do Senhor. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra continua falando que a palavra do Senhor veio a ele. Acontecem mais algumas manifestações do poder de Deus, mas eu queria me ater até aí, até o versículo 9. Até o versículo 9, quando fala, e a palavra do Senhor veio a ele. O Senhor disse assim: o que você está fazendo aqui, Elias? E aí acaba o versículo 9. Então, ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ali, Elias, depois de tanto manifestar o poder de Deus, depois de tanto ter acontecido, tantos acontecimentos terem passado, depois dele ter cumprido uma missão, do qual era trazer todo o coração da nação de volta ao Senhor, ele se abala com uma promessa de Jezabel. Eu não quero menosprezar essa promessa ou essa ameaça de Jezabel, porque acho que só Elias, que estava na própria carne, sabia o poder de Jezabel e o quão fraco ele como homem era. E cada um tem sua fraqueza. Pode ser que alguns de nós, depois de ter manifestado tanto o poder de Deus, ao receber uma ameaça dessa, oraríamos para que caísse fogo na cabeça dela e talvez cairia. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que respeitar é a fraqueza de cada um. O porquê que Elias se colocou num estado, se é que eu posso dizer, num estado de depressão, porque ele se recuou, deixou o seu servo na cidade e se recuou para o deserto sozinho, abalado com aquela ameaça. O porquê que ele se abalou com isso, talvez não nos caiba julgar. Cada um tem a sua dificuldade, cada um vai sofrer com a adversidade que acontece na sua vida. Pode ser que a gente sofra adversidades que, quando a gente olhe para o outro que está sofrendo mais, talvez com uma adversidade aos nossos olhos menor, não seja certo a gente pensar dessa forma. A gente tem que olhar para o outro com compaixão, em primeiro lugar, independente se você acha que a adversidade do outro é maior ou menor que a sua. Mas eu vejo princípios muito bons, apesar dele ter se recuado, se distanciado do seu servo e dos profetas ali que iam se manifestar. O Senhor já tinha falado, o general já tinha falado, haviam 100 homens protegidos e escondidos que temiam o Senhor. E a palavra revela depois que haviam ainda 7.000 homens tementes ao Senhor, que o Senhor os protegeu. Ele ia se manifestar, mas apesar de Elias ter se escondido dos próximos acontecimentos, ainda assim eu vi coisas que ele fez com bons princípios. Ele, em momento algum, ele se recuou, pensando em formas de tirar a sua própria vida. Elias se retirou, sentou debaixo de uma árvore para orar. Ali ele colocou aos pés do Senhor as suas angústias. Como acabamos de ler, ele orou ao Senhor falando: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ali ele coloca uma angústia, um sentimento de saciedade, o que vai até contra
aquilo que o Tiago trouxe no domingo, que é estarmos inconformados. Ali Elias deveria agir como alguém inconformado, que deveria lutar contra aquela ameaça. Mas apesar disso, ele orando a Deus, pedindo a morte, ele se mostra saciado. Mas mesmo pedindo a morte, ele não planeja a sua própria morte. Ele não pensa formas de tirar a sua própria vida. E é isso que me chamou a atenção. Apesar de querer a morte, dele pedir a morte ao Senhor, ele em momento nenhum planejou tirar a sua própria vida. E o Senhor não quer isso de nós. Se estamos abalados com alguma adversidade da vida, alguma dificuldade, o Senhor quer que nós paramos e oremos a Ele, colocando no Senhor as nossas angústias. Vinde a mim, vós que estáis cansados, diz o Senhor. E por que não, se o nosso espírito está entristecido, se a nossa carne está cansada, por que não orar ao Senhor, colocando todo esse fardo, toda essa dificuldade aos pés do Senhor? E aí vai o primeiro conselho. Se você está cansado, se você está exausto, se o seu espírito está entristecido, procurando e querendo a morte, querido, retire-se para orar. Mesmo que você não tenha nada na sua mente a agradecer, mesmo que os seus olhos estão maus e não veem a provisão do Senhor, toda a manifestação do poder de Deus na sua vida, retire-se para orar e coloque as suas angústias diante do Senhor. E depois disso a palavra disse que ele dormiu. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. A palavra fala que no sétimo dia, quando Deus criou todas as coisas, depois que Ele criou todas as coisas, e no sexto dia, Ele tinha criado o homem e viu que era muito bom, criou o homem, viu que era bom, fez a mulher, olhou e falou, muito bom. No sétimo dia, Ele descansou. Para alguém que está cansado, a solução não é desistir da vida. A solução não é desistir do seu ministério. A solução não é desistir da sua família, da sua esposa, do seu marido, do seu filho. A solução é descansar. Isso é um mandamento e um princípio espiritual que renova a nossa carne e renova o nosso espírito. Dá para contar nos dedos os animais que não precisam dormir, gente. Todos precisamos descansar, dormir fisicamente e espiritualmente no Senhor, colocar as nossas angústias nele e descansar. Para quem está cansado, a solução é descansar e não desistir. Amém? E ele dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Nessa hora eu lembrei da minha esposa. Hoje eu estava dormindo, depois de uma noite de trabalho. Minha esposa falou: você vai comer? Levanta, come, já é tarde já. E aí ele comeu. E o que ele fez? Dormiu. Porque comer cansa. E dormir dá fome. E ele dormiu. Após você descansar no Senhor, pare, acorde e se alimente dele. Amém? Se você está fadigado, se o seu espírito está destroçado, descanse e se alimente dele. Dedique tempo na palavra, dedique tempo em oração, absorvendo do Senhor aquilo que Ele traz através dos seus anjos. E queridos, nessa noite eu quero declarar que sejamos anjos do Senhor,
porque a palavra diz que ali tinha um pão assado sobre brasa quente e um jarro de água. Elias não tinha uma fornalha ali para assar um pão. Ele estava cansado. Ele não sovou o pão. Foi um anjo. E aqueles que alimentarem os meus pequeninos, vocês estarão me alimentando, diz o Senhor, quando chegarmos na glória. Então, em nome de Jesus, que cada um aqui sejam anjos do Senhor, que sovem pão e levem água àqueles que estão cansados, àqueles que estão descansando da batalha. Em nome de Jesus, que essa água seja, como Jesus nos prometeu, que flua do nosso interior como fonte de água viva, para aqueles que estão cansados. E o pão, quem é o pão da vida? Jesus é o pão da vida. Leve o evangelho e o refrigério, que é a água, àqueles que estão cansados. Em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam abertos para ver aqueles que estão necessitados de pão e água, de Jesus e frescor. Em nome de Jesus. E aí ele voltou a descansar, após se alimentar. E o anjo novamente tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem é longa, será muito longa. Mais uma vez ele se alimentou. Comer é muito necessário, irmão, tanto quanto descansar. Comer é muito necessário. Ele descansou 2 vezes e se alimentou 2 vezes para que ele conseguisse enfrentar a caminhada que ele tinha. E ele ali viajou 40 dias e 40 noites. Alimento bom esse, hein? Para comer e sustentar ele 40 dias e 40 noites. Alimento divino. Até chegar em Horebe. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Essa é a hora da repreensão. Essa é a hora de chamar a atenção. Saiba discernir o tempo. Quando você vê alguém cansado, se você chamar a atenção, se você repreender, muito provavelmente você vai matar essa pessoa. Você tem que deixar ela descansar, levar o alimento a ela, deixa ela descansar. E ainda há uma longa viagem até que o Senhor falasse com ele. Ele precisava estar num lugar num lugar recuado, mas onde não fosse o deserto, né? Onde houvesse um esforço para ele chegar àquele lugar. Era uma caverna, era um lugar de refúgio, mas houve um esforço para ele chegar ali naquela caverna. E aí o Senhor fala com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Todo o desenrolar dessa conversa nos leva à conclusão de que o Senhor ouviu o clamor dele. Quando ele pediu a morte, o Senhor ouviu essa oração como se fosse um: Senhor, quero me aposentar. E era justo, porque Elias fez muitas coisas por Israel e trabalhou muito a serviço do Senhor. Mas não é assim. Não dá para largar o arado da noite para o dia. Não dá para largar o arado sem passar isso adiante. No domingo, quando o Tiago falou a respeito de Samuel, que Samuel cometeu o mesmo equívoco de Eli, né? Que ele recebeu um cajado, uma autoridade que era devida aos filhos de Eli, mas que Eli não soube preparar os seus sucessores. Então Deus proveu ali Samuel para que sucedesse Eli.
E Samuel foi um ótimo profeta, um dos profetas mais importantes de Israel, mas que cometeu o mesmo erro. Ele não soube preparar o seu sucessor. Elias, ele pediu para finalizar a carreira. Ele falou: para mim já está o suficiente. Mas Deus tinha um plano completo. Deus tinha um sucessor para Elias. E falou: ó, você vai ungir Eliseu em seu lugar. E ainda há coisas para você fazer. Queridos, aqueles que estão se sentindo cansados, destroçados, que o espírito não está mais na mesma alegria de servir. Pense, quantas vezes você foi usado, ou quão usado você foi nessa nação para pedir para encerrar a carreira. Olha o que Elias fez. Ele trouxe todo o coração de Israel de volta ao Senhor, acabando ali com os profetas de Baal e de Aserá. Será mesmo que essa é a hora de você pedir para encerrar a carreira do Evangelho? Porque quando Paulo encerra a carreira, ele fala, encerrei a carreira e guardei a fé. A sua fé está guardada para que você possa encerrar a sua carreira? Será que você já operou tudo o que Deus tinha, todo o propósito que Deus tinha para você nessa nação? Querido, se retire para orar, se você estiver cansado. Descanse, se alimente, descanse e se alimente novamente. E aí ouça do Senhor aquilo que Ele tem para você. Muito provavelmente Ele ainda tem missões para que você opere, e ainda se não tiver, no final de tudo Ele ainda tem um sucessor para você preparar. Esse não é o fim. Essa não é a hora de desistir. Essa é a hora de se retirar e descansar. Que a gente possa usar esse momento para continuar a interceder por essas pessoas. Ontem antes de trabalhar, fui levar minha mãe em casa, e aí eu fiquei sabendo que um primo distante, eu não o conheci, mas eu conheci a mãe e o pai, que são meus tios avós. Ele já vinha com sérios problemas de droga, já há anos, muitos anos, já se ouvia esses problemas dele se envolver com drogas, e ele tirou a própria vida, se jogou do apartamento. Há a suspeita ainda que ele estava fugindo dos tormentos, das visões que ele tinha de perseguição. De tanta droga que ele usava, ele tinha alucinações que estava sendo seguido, perseguido, e não se sabe se ele se jogou tentando fugir ou consciente de que estava tirando a própria vida. E aí minha tia só tinha ele como filho. Não, minto. Só ele morava com ela. O outro filho já é criado, mora em Minas. Ela mora no Rio de Janeiro, morava com esse filho. E após ele ter se matado, os traficantes foram lá bater na casa dela, cobrar as dívidas do filho, cobrar dela. E ela está se vendo obrigada a mudar do Rio de Janeiro, ir para Minas, morar com outro filho, para que ela não seja vítima das dívidas que o próprio filho dela fez com os traficantes. Então, há muitas pessoas precisando, há muitas pessoas lutando e se sentindo cansadas, fadigadas, e achando que a solução seria
o abandono da família, o abandono do ministério, essa entrega, né? Tirando sua própria vida. Mas não podemos nos render a isso. Todos nós temos família, e se já está difícil para nós, imagina para a nossa família se tirarmos as nossas próprias vidas. Imagina o peso dessa mãe que antes tinha um filho com problemas, agora ela tem um filho suicida, devedor de traficantes que batem na porta dela. Se já estava difícil com ele, imagina agora sem ele. É muito difícil uma mãe enterrar um filho dessa forma. E a gente não pode focar nossa visão somente nos nossos problemas. O que será da nossa família, dos nossos filhos, se a gente se render a uma decisão dessa? Que o Espírito Santo possa alcançar cada um que esteja pensando, ou que pensou algum dia que o fim da vida pudesse ser retirado pelas próprias mãos. Amém? Eu queria chamar todos a orar nesse momento, interceder. Acho que todo mundo conhece alguém que pode estar passando por um momento desse. O Senhor vai trazer à memória algumas pessoas, e mesmo que você não entenda, falar: nossa, essa pessoa, ore por ela, interceda por ela, com o poder da igreja, para que essas pessoas não se rendam a essa entrega. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, coloca nas nossas mentes aqueles que estão necessitados, Pai, do Espírito Santo, necessitados de descanso, Senhor. Aqueles que se dedicaram à Tua obra, ou aqueles que ainda nem Te conheceram, Pai, e já pensam em retirar a sua própria vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, não aceitamos esse tipo de decisão, Pai. Não aceitamos esse fim. A palavra diz que o seu fardo é leve e suave, Pai. E que fardo é esse que tem sido colocado nos ombros de cada guerreiro, a ponto deles pensarem em tirar sua própria vida, Senhor. Eu peço que o poder do seu sangue, Pai, vá lavando as mentes, purificando os corações, para que não sejam tentados, que não sejam levados a esse tipo de pensamento, Pai. A sua palavra fala do capacete da salvação em Efésios 6. E cremos, Senhor, que o capacete da salvação nos traz a consciência da salvação, a ponto de sermos tão gratos por essa salvação, que protege os nossos pensamentos de tirar nossa própria vida, que protege os nossos pensamentos de que a morte é uma solução, e de que a vida é uma desgraça, Pai. A sua palavra fala que viver é lucro, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, Senhor, é lucro quando o Senhor nos chamar, é lucro quando o Senhor cumprir com o nosso propósito aqui, para que possamos estar na glória, coroados e desfrutando da Tua presença, Pai. Enquanto estivermos aqui, Senhor, estaremos em pé a seu serviço, trabalhando para aqueles que estão mais cansados, mais fragilizados. Peço em nome de Jesus que os nossos olhos sejam abertos para esses cansados, para esses exaustos, que estão prestes a entregar os pontos, Senhor. Em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo venha ministrando descanso,
Que venham se achegando todos esses que estão cansados a Ti, ó Pai, como bom pastor, para serem limpos, serem tratados, cuidados. Nos levanta, Pai, como pastores de ovelhas perdidas, pastores de ovelhas feridas, para que possamos tratar essas feridas, cuidar, limpar, tirando o excesso dos pelos, colocando-os nos nossos próprios ombros e levando a um lugar seguro, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos usa como instrumentos da Tua glória, como instrumentos, Senhor, do Teu Evangelho, levando esse refrigério, levando o Seu nome, o pão da vida, e a água que flui do trono, Pai, que a Sua presença, que esse refrigério atinja, Senhor, a esses necessitados, a esses pequeninos cansados, Pai, e que sejam restaurados em nome de Jesus, para uma nova caminhada, para ouvir de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos levanta, Senhor, como o Senhor enviou esse anjo a Elias, Senhor. Nos levanta como anjos na vida desses cansados, Pai, na vida desses Elias, desses profetas, dos evangelistas, Pai, apóstolos, pastores e mestres, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Não aceitamos mais perdas nesse exército, Pai. Vamos atrás de cada homem, Senhor, nos ajuda a salvar mais um, Pai. Nos ajuda a salvar mais um, Pai. Não deixaremos ninguém para trás, ninguém para trás. Em nome de Jesus. Nos dê visão, nos dê estratégia para alcançá-los. Coloca o Senhor no Teu altar a vida da minha tia, Pai, já deixada pelo meu tio há alguns anos, com o fardo de cuidar do filho sozinha, e que agora o filho tirou sua própria vida. Em nome de Jesus, Pai, que ela seja confortada pelo Seu Espírito Santo, Senhor. Levanta algum anjo próximo dela, Pai. Envia algum anjo próximo dela para levar alimento, para levar refrigério. Que ela em momento nenhum pense que isso é uma solução aos problemas dela, Pai. Que em momento nenhum ela perca a vontade de viver, que em momento nenhum ela perca a vontade de fazer a diferença àqueles que precisam, de amar e cuidar ainda dos seus familiares que estão próximos. Em nome de Jesus, Senhor, levanta essa mulher, Pai, traz refrigério a ela, para que ela não desista, Senhor, que venha te conhecer, que venha a reconhecer que o Senhor é o Senhor, o mesmo Deus de Israel, que é o nosso Deus, que é o verdadeiro Deus, o único Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ministra a vida dela. Leva, Senhor, levanta alguém, Pai, próximo a ela para ministrar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.